A seguir, vamos registrar sua participação, em 2016, num evento do Centro Espírita Divino Mestre, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Este evento, além da presença de Raul, contou também com a palestra de um dos grandes apoiadores do médium, o Dr. Oswaldo Esteves Faria, mais conhecido por Vadinho, o qual se tornou um biógrafo do próprio Raul. Raul Teixeira, formado em Física e mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Educação pela Unesp e professor da Universidade Federal Fluminense, tornou-se desde cedo um ótimo orador e médium espírita. Tem 2 livros editados com sua biografia. O primeiro de César Braga Said, intitulado Raul Teixeira, um homem no mundo. O segundo, editado mais recentemente por Oswaldo Esteves Faria, O Chamado dos Irmãos de Luz, Raul Teixeira, Vida e Obra. Nesta visita a São José dos Campos, São Paulo, em que Raul veio com seu biógrafo, este conta alguns lances importantes de seu trabalho e da vida de Raul. Você que acabou de escrever um livro sobre a biografia de um dos que nós espíritas temos como ícones aqui no Brasil, que é o Raul Teixeira. E nós gostaríamos, nesse bate-papo nosso, que você pudesse nos contar até coisas pitorescas e relevantes dessa experiência extraordinária que você teve ao entrar na vida do Raul, né? E nos contar alguma coisa sobre isso. O que você poderia nos contar? Bem, o que me fez escrever a biografia do Raul foi uma viagem que nós fizemos ao Oriente Médio em 1993 e depois adentramos pela Europa durante 33 dias e o Raul fez palestras em Israel, fez palestras em vários países europeus e durante esse período de 33 dias acompanhando o Raul diuturnamente, eu pude identificar quem era Raul Teixeira. Esse médium, não somente médium, mas esse divulgador do Espiritismo, do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu pude ver que o Raul, muitas vezes, nunca acordava no dia em que ele deitava. De modo que ele dedicava quase que 24 horas por dia a servir ao nosso Senhor Jesus Cristo através da divulgação do movimento e das palestras espíritas que ele realizava, não somente no Brasil, como acompanhei nos vários países europeus. Então decidi, durante essa viagem, de que seria justo que alguém soubesse um pouco mais desse médium Raul Teixeira, que conhecíamos tão pouco, a não ser das suas palestras, e pedi a ele autorização para escrever um pouco da sua biografia. Ele relutou no início, disse que ele não tinha essa vaidade, mas mesmo que ele não permitisse, eu continuei às escondidas, pesquisando sobre a sua vida, como que ele entrou no Espiritismo, consegui encontrar ainda a sua primeira evangelizadora, que morava na cidade de Ourinhos, em São Paulo. Foi um sacrifício para encontrá-la, mas através da internet, graças à internet, consegui encontrar o seu marido na Associação de Alcoólicos Anônimos de Ourinho, e através da Associação de Alcoólicos entrei em contato com ela, e ela veio ao meu encontro relatando como foi que ela recebeu pela primeira vez aquele jovem de 17 anos no Centro Espírita, dando a ele uma dissertação sobre Moisés. Pela primeira vez na vida, o Raul começou a fazer a sua palestra no primeiro dia que ele adentrou um Centro Espírita. Estudavam-se sobre Moisés, quando ela pediu se ele podia falar alguma coisa daquilo que estava sendo estudado naquele momento. O Raul me contou que subiu um calor pelo seu peito, que ele não sabia explicar como, e falou durante 30 minutos sobre Moisés. Então foi a primeira palestra espírita que ele fez no primeiro dia que adentrou uma casa espírita. Assim, comecei a conhecer o Raul Teixeira. E depois, o próprio mentor dele, o Camilo, quando ele fez 40 anos de mediunidade, disse a ele: está na hora das pessoas te conhecerem um pouco melhor. Vamos autorizar o nosso irmão Oswaldo
a publicar a pesquisa que ele fez. E assim foi feito. E dentro dessa pesquisa, que virou este livro que os telespectadores estão vendo aí, a sua capa aí na sua telinha, deste livro, Oswaldo, o que você nos ressaltaria sobre o ponto de vista de toda a sua experiência com Raul? O que você ressaltaria como pontos prioritários ou como ponto prioritário neste seu trabalho? O que eu ressaltaria, e ressalto até hoje, é a sua renúncia de si próprio para servir ao Cristo. O Raul mora, como todos sabem, numa cidade à beira-mar, que é Niterói. Eu nunca vi o Raul dizer, ou alguém dizer, que o Raul foi à praia pegar um solzinho de fim de semana. Porque todo final de semana ele dedicava a servir a Jesus Cristo através da divulgação do seu Evangelho, como fez durante toda a sua vida, renunciando a si próprio para servir ao Cristo. Para mim, esse é o ponto mais importante. Vadinho, e dentro desse seu trabalho, quanto tempo, desde o início das pesquisas até esse lançamento, quanto tempo você levou? Eu levei quase 6 anos pesquisando sobre a vida de Raul Teixeira, porque foi difícil encontrar as pessoas que o receberam na Casa Espírita. E Deus me ajudou, porque alguns meses depois de eu encontrar o presidente do centro que colocou o Raul para dentro da sala de evangelização, veio a desencarnar depois de 2 meses da entrevista que eu tive com ele. Então a dificuldade foi essa, encontrar os professores do Raul, não somente professores na parte espiritual do espiritismo, mas os professores também na vida profissional dele, né, porque o Raul, todos sabem, é físico, é mestrado em física e é doutor em física. Então eu tive contato com essas pessoas que me relatavam não somente a parte religiosa, mas a vida cotidiana de Raul Teixeira. Entre os divulgadores do Espiritismo que mais viajaram pregando a doutrina pelo mundo, estão Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. Eis como Vadinho conta o episódio do AVC, ocorrido com Raul naquela viagem de 2011 aos Estados Unidos. Todos nós sabemos que o Raul estava viajando para Nova York, onde iria realizar 21 palestras nos Estados Unidos, quando ele teve um acidente vascular encefálico, né? Ninguém percebeu, nem a tripulação da TAM percebeu. Ele ficou sem movimentos dos braços, das pernas, impossibilitando de levantar a mão e chamar alguém. Só foi diagnosticado com um problema quando o avião aterrissou em Nova York e o passageiro ao lado pedia licença para sair e viu que ele não obedecia. E chamou a aeromoça e quando foi ver, o Raul estava totalmente já sem movimento, com um acidente vascular encefálico. Dali foi levado para um hospital em Nova York, um hospital que acolhia mendigos, pessoas de rua. Ninguém sabia quem era aquele homem, então levou para um hospital público. Até que então o Divaldo ficou sabendo e pediu a um médico amigo espírita, que era amigo de ambos, Dr. Cláudio, que o acolhesse. E o Dr. Cláudio, ao chegar nesse hospital, disse: o Raul tem que ir para o hospital onde eu trabalho, para que possamos cuidar melhor dele. E assim foi feito. O Raul ficou 30 dias internado nesse hospital, na cidade vizinha a Nova York, onde o Dr. Cláudio dirigia um departamento para pessoas que estavam restabelecendo de aneurismas, de acidentes vasculares. Coincidiu plenamente com o problema do Raul Teixeira e assim foi feito. Depois de 30 dias ele retornou ao Brasil e continua em tratamento até hoje. Você falou de um acidente anterior. Sim, o Raul, aos 38 anos, ele estava na cidade de Cáceres, se dirigindo a uma outra cidade, que eu não recordo o nome agora, com o presidente da Federação Espírita de Cuiabá, para realizar uma outra palestra. Quando ele entrou no carro de uma senhora que o levaria até essa outra cidade, quando uma colega dele, né, uma irmã espírita, chegou na porta do carro e falou: você vai embora sem me dar um abraço, Raul? E ele saiu para abraçar a amiga quando o presidente da federação ocupou o lugar que ele estava do lado esquerdo, atrás do motorista. E ele então sentou no lado oposto. 5 minutos após, na estrada, veio uma caminhonete de um homem bêbado, né? Um motorista embriagado,
e atingiu em cheio aquela Belina, se eu não me engano era uma Belina, que o carro capotou várias vezes na ribanceira. E o Raul me disse que naquele momento ele sentiu como se estivesse dentro de uma bolha de ar, que ele não sentia as pancadas, a queda, como se estivesse envolvido numa bolha de ar, e quando o carro parou de roda para cima, ele pôde verificar que o presidente da Federação de Cuiabá estava já desencarnado. Então ele teve, voltando, né, ele teve uma moratória nesse momento. Ele viu a presença da sua mãe, fez uma prece instantaneamente, pedindo por aquele irmão desencarnado, e mais tarde, um mês depois, quando o Divaldo Franco esteve na cidade do Rio de Janeiro para realizar várias conferências, o Raul foi até a cidade de Campo Grande, um bairro do Rio de Janeiro, Campo Grande, para assistir a palestra do Raul. E quando o Divaldo viu o Raul, fez sinal com a mão que ele viesse sentar ao lado dele. Quando terminou ali os autógrafos, o Divaldo relatou para ele que estava em Salvador, no seu escritório, quando Joana de Ângeles se lhe aparece e fala assim para o Divaldo: vamos orar a Jesus Cristo pela moratória do nosso irmão Raul, que acabou de receber agora, nesse instante, num acidente que era para estar desencarnado, mas graças à intervenção de sua mãe, que solicitou a Maria de Nazaré que ele permanecesse um pouco mais na terra conosco, e Maria concedeu essa moratória. Então o Divaldo brincou com ele: eu não sei se eu te dou meus pêsames ou te dou os parabéns, porque sempre que vem uma moratória, vem mais trabalho. E assim foi feito. Não estava na pauta reencarnatória do Raul escrever livros, era só divulgar o Evangelho de Jesus. Mas com essa moratória surgiram os livros que nós já conhecemos. Quer dizer, está explicado aí a bolha de ar, não? Justamente, né? Essa bolha de ar foi um modo do mundo espiritual envolvê-lo para que ele não se machucasse no acidente, né? Uma intervenção dos mentores espirituais que o assessoram, né? Como as grandes almas não somente pregam, mas também agem para minorar o sofrimento de seus semelhantes, Raul foi fundador de 2 entidades de apoio material e espiritual na região de Niterói, Rio de Janeiro. Tem a Sociedade Espírita Fraternidade, na cidade de Niterói, que foi fundada por ele, né? Sob orientação de Joana de Ângeles, que havia chegado a hora de iniciar o trabalho que ele tinha comprometido no mundo espiritual, e juntamente com alguns amigos, ele fundou a Sociedade Espírita Fraternidade, a nossa querida SEF, né? Já uns 40 anos talvez, eu não lembro a data de fundação, mas foi em setembro de alguns anos atrás, da década de 70, se eu não me engano. E mais tarde, ele, juntamente com os amigos, fundou a obra social da SEF, que é o Remanso Fraterno, que fica situado no bairro Vargem das Moças, na cidade de Niterói, onde tem 250 crianças assistidas diariamente, juntamente com seus pais. E, inclusive, essa arrecadação feita pelos livros é um dos pontos de recursos para a entidade, não? Sim, toda a arrecadação dos livros são doados em cartório, destinados à manutenção do Remanso Fraterno, né? Dessa entidade mantida para a Sociedade Espírita Fraternidade. Vadinho, você como biógrafo do Raul, mas também como companheirão dele, acompanhando o Raul, como é que ele agora, nesta sua, vamos dizer, nessa fase, né, da sua venda de livros, você o acompanha? Isto é usual? Isto é difícil de acontecer? Como é que está acontecendo para que também outras cidades que não estão assistindo e queira, né, fazer a divulgação dos livros do Raul? Como é que poderia ser feito? Não somente eu, né? Tem vários amigos do Raul, oradores espíritas, né, menores, não do cabedal de um Raul Teixeira, que estão ajudando nesse trabalho, né? Então nós acompanhamos o Raul, fazemos a palestra e ele aproveita para vender as suas obras que mantêm o Remanso Fraterno.
Há 27 anos, nascia a Sociedade Espírita Fraternidade. Essa sociedade nasceu a partir do idealismo de um grupo de companheiros que vinham trabalhando desde 2 anos antes em atividades sociais em nossa cidade de Niterói. Lidamos durante 2 anos e quebrados numa localidade que à época era chamada de Favela do Gás, depois passou a ser conhecida como Aterrado São Lourenço, e iniciamos aí um trabalho social de atendimento às crianças, àquelas mulheres, àquelas famílias desses lugares. Ao longo do tempo, sentimos a necessidade de formar uma instituição que pudesse agasalhar esse trabalho. E em 1980, no dia 4 de setembro, nós formalizamos o nascimento da Sociedade Espírita Fraternidade, a nossa SEF. Com o passar do tempo, por motivos diversos, tivemos que abrir mão da localidade em que estávamos atendendo para atender em outras localidades de nossa cidade. E adquirimos a região, a terra onde hoje está plantado o Remanso Fraterno, que teve seu começo de suas atividades em 1988. Eu já conheço o Remanso há mais de 10 anos, 12 anos talvez. Eu trabalho foi criado aqui o Remanso Fraterno. A gente dava aula ainda na sombra das árvores, então isso já tem uns 17 anos. Daí então, o Remanso Fraterno, que parte para completar 20 anos, certamente é o nosso polo de aplicação, de trabalho prático relativamente a tudo isso que vamos aprendendo na doutrina espírita. Oi, meu nome é Wesley. Esse daqui é meu amigo Felipe, minha amiga Yara. Vamos mostrar um pouco do Remanso Fraterno. Aqui nós temos muita aula de arte. Aula de educação física. Aqui é o recreio, ali é a casinha onde que a gente brinca. Ali é a cozinha. Ali é o campo onde que os meninos sempre jogam. Vamos lá. A proposta fundamental do Remanso Fraterno é dar a essas crianças socialmente carentes a possibilidade de que saiam das ruas, do crime, do vício, das drogas, da prostituição, tão comuns entre os infantis nesses tempos das nossas sociedades. O papel do Remanso, eu diria que hoje é fundamental na comunidade do bairro de Várzea das Moças e do entorno, porque é um trabalho que valoriza o que as famílias têm de melhor. A gente procura resgatar
a família através da criança. E isso causa um impacto grande na medida em que nós ficamos com essa criança o dia inteiro e as mães ficam livres para trabalhar, para estudar e para poderem estar transformando as suas vidas. Aos sábados, abrimos o Remanso Fraterno para as aulas de evangelização. E nesses sábados, os pais, que são sempre perenemente convidados, comparecem, fazem aprendizados, as mães aprendem uma série de coisas nas nossas oficinas, enquanto há um grupo que cuida dos bebês daquelas mães que precisam assistir às aulas, às reuniões e tem as crianças pequenas. Chamamos o Cantinho do Bebê, afetivamente, aquele grupo de pessoas que cuida dessas crianças no Remanso Fraterno, enquanto as mães estão assistindo às atividades. Ao longo da semana, elas têm o acompanhamento da educação física, trabalham com os professores de educação física que procuram dinamizá-las para que estejam em boas condições físicas desde a sua infância. O trabalho odontológico do Remanso Fraterno faz fundamentalmente um trabalho de base, um trabalho profilático. Aplicamos nas nossas crianças o flúor à sua dentição e já batemos recorde de quase 3 anos sem que uma única criança apresentasse qualquer cárie. O trabalho médico e psicológico do Remanso Fraterno também funcionam nessa área preventiva, na área da instrução doméstica, na área da educação das famílias, para que essas famílias consigam manter minimamente esses padrões de acompanhamento da criança. Estamos cada vez mais levando para o Remanso Fraterno esses pais para que participem conosco dessa empresa de levantar as crianças no rumo de Jesus. E também os exemplos que o Remanso promove na sociedade, né, de preservação ambiental, de atitude na área de educação. As crianças, elas são admitidas a partir dos 2 anos e meio, né, e ficam até o 5º ano. Como algumas chegam nesse percurso, né, já com alguma defasagem, né, de repetência e coisa e tal, a gente tem uma média de 11, 12 anos de idade. Então é mais ou menos essa época que a criança está deixando o remanso. Sabemos que toda a doutrina espírita que nós estudamos, que nós aprendemos, não terá sentido se não servir para a nossa autotransformação para Jesus e, naturalmente, se não nos ajudar a ser fraternos, a trabalhar junto ao nosso semelhante. É evidente que quando a gente faz com amor, né, o trabalho sempre sai bem feito. Mas na instituição espírita, a gente, além de ter o respaldo da doutrina espírita, a gente conta também, né, com o apoio dos amigos espirituais e a coisa flui muito melhor. A cada dia a gente aprende alguma coisa a mais sobre a vida, alguma coisa a mais sobre Deus, sobre a justiça divina, sobre a bondade, sobre as leis que nos regem. Nossa casa completa 27 anos de existência. A Sociedade Espírita Fraternidade com seus 27 anos de existência, sendo 20 só do Remanso Fraterno na estrutura com que ele se apresenta hoje, vai nos fazendo sentir as bênçãos de Jesus Cristo, o amor de Deus para com a nossa boa vontade, ainda que diminuta. Eu vejo as pessoas que trabalham aqui muito à vontade, porque todas elas são acolhidas nas suas necessidades, são ouvidas, elas se sentem muito à vontade no Remanso Fraterno. O Remanso Fraterno é, assim, uma obra de amor que reflete o nosso sentimento fraterno diante das necessidades do mundo. Se ligar no papo e curtir que eu vou dizer, eu estudo no remanso, papapalê. Se ligar nesse papo e curtir que eu vou falar, eu sou o Mano Pucá, eu fecho o contatar.
vários amigos, né? Aqui no Paraná, em Minas Gerais, no Nordeste, sempre tem alguém que está ajudando ele nesse trabalho de divulgação das suas obras. E aos telespectadores que estiverem interessados nas suas casas espíritas ou nas suas organizações espíritas, estão vendo aí embaixo na sua telinha como o endereço, como que pode contatar-se com o Raul para efeito deste tipo de evento. Vadinho, para nós encerrarmos essa agradável conversa, sobretudo essas informações importantes que você dá do Raul como seu biógrafo, o que você poderia, nesse encerramento, comentar e informar aos nossos telespectadores a respeito, hoje Raul, né? Hoje como Raul está e como você enxerga à frente? Sim, quando o Raul chegou dos Estados Unidos, ele não pronunciava nenhuma palavra. Nenhuma. Impressionante. Ele ficou totalmente inválido, né? E hoje, quando eu vejo o Raul, igual falou agora, esses minutos, eu fico muito feliz de ver que ele já está reaprendendo a falar, né? Como diz o próprio Raul, estou reaprendendo a falar. E Camilo tem ajudado muito ele, né? Dentro das leis de causa e efeito. Nós não sabemos qual o motivo que ele está passando por esses momentos provacionais, mas há uma razão de ser, né? E o que me impressiona é a sua resignação. Tudo aquilo que o Raul pregava para nós, ouvintes, ele está vivenciando hoje com ele próprio, né? Então ele está altamente resignado, é aquele fiel servidor de Jesus, que confia plenamente que nada que vem de Deus é para o nosso mal, pelo contrário, é para o nosso crescimento. Eu quero agradecer a vocês, porque hoje eu estou muito bem. Eu estou muito bem com vocês, que vocês me dão essas forças. Eu tenho muita saudade do Vale do Paraíba. Depois do acidente que eu sofri, eu creio que vocês não acreditam que eu sofri muito com saudade de vocês. Agora eu tô muito feliz. Eu tô falando muito pouco e falando. E eu quero pedir a Jesus muita saúde para vocês, muita paz, harmonia para as vidas de vocês. Quando eu puder falar, aí eu faço uma palestra. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês.